Olá, gente. Vamos dar início aqui a mais uma semana, né? Mais uma semana diante da palavra. É muito bom ter vocês aqui novamente. Muito boa tarde para quem está aqui online, quem está ao vivo, né? E muito bom qualquer coisa. Bom dia, boa noite, né? Boa madrugada. Qualquer tempo quem tiver, ou em outro fuso horário, ou quem estiver vendo isso aqui em um outro horário, né? Mas é muito bom estar com vocês, voltarmos aqui a mais uma semana, na semana onde nós estamos sempre nesse momento aqui com esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, muito bom. É muito bom estar com você. Vamos chegando aí, vamos chamando as pessoas, vai anunciando as pessoas que nós já começamos, que nós já estamos andando ali. Já temos aí Ana Regina, Grande Rodolfo, tá aqui também, a Lê, olha só, Duda, Liz também está aqui, coisa boa, Marcos, Silvana. Então, as pessoas vão entrando, vão se conectando aí e em outro horário muitas outras pessoas vão entrar, vão se conectar e eu não vou ter como falar o seu nome aqui, né? Então, mas é com muita alegria que nós seguimos aqui nesse momento, é um momento de conversarmos sobre a palavra de Deus, de refletirmos sobre a palavra, de dar uma olhada, né, de lupa, né? Então a lupa, ela nos ajuda ali, né? A lupa é aquele... O que é a lupa? A lupa é quando a gente coloca ali para ver algum detalhe que a gente não via normalmente assim de uma maneira displicente. Então, que a gente possa colocar nesse momento agora a lupa do Espírito, né, o Espírito Santo, como uma lupa diante de nós, para que a gente possa estar aqui, né, refletindo nessa mensagem. Olha só, hoje nós vamos seguir aqui. E eu quero fazer o seguinte, eu quero orar com você, vamos orar, né, enquanto as pessoas estão se conectando, você vai anunciando aí para as pessoas, vai dando toque para as pessoas que nós já estamos aqui conectados, tá? Então você vai anunciando e a gente vai começar aqui. Vamos começar com uma oração então. Pai, em nome de Jesus, é diante do teu cuidado que nós estamos, na certeza de que o teu amor traz a cada um de nós, Senhor Deus, sempre um despertar para algo novo. E nós queremos sim, Pai, queremos que o teu Espírito nos ajude agora a enxergar aquilo que muitas vezes displicentemente passamos desapercebidos. Nós queremos, Pai, entender a tua palavra, para ao entender a tua palavra, nós entendamos princípios que podem ser aplicados hoje na nossa vida. Faz isso, Senhor Deus, traz a cada um de nós agora o teu bálsamo, vem ministrar, né, quietude a todas as pessoas. Tu sabe, Senhor Deus, como cada pessoa tem vivido, tem passado esses dias, mas que o teu Espírito Santo possa trazer um ânimo novo agora nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, gente. Olha, é muito bom mesmo. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, podendo falar da palavra, tá? Então nós estamos seguindo aí no livro de Atos, tá? E no livro de Atos, olha, ontem, se alguém não teve a oportunidade de assistir o culto, depois vai lá no YouTube, o culto está lá gravado, né? O culto de ontem foi um culto muito especial, né? Então a gente teve ali um testemunho fantástico, né? Uma ministração fantástica de uma pessoa muito especial, né? O pastor Elias Dantas, que trabalha com missões há muito tempo e de uma maneira especial ele tem ministrado a uma rede internacional de pastores espalhada por todo o mundo no fortalecimento da expansão da obra. E ele falava para a gente, né, que nós tivemos na semana passada, domingo de Pentecostes, exatamente nesse pós-Pentecostes, né, a igreja começa e a igreja segue e a igreja tem algo que é um quê
de inacabado. Né? A igreja é inacabada. A obra da igreja é uma obra inacabada. A gente não pode olhar para os primeiros séculos e achar que tudo o que tinha que ser feito na igreja já foi feito. Olhar para esses 20 séculos, né, que passaram e achar que tudo o que tinha para ser feito foi feito. Não. A igreja é uma construção permanente a partir de cada um de nós. E aí, o livro de Atos mostra a construção da igreja, né, mostra justamente a igreja nascente, como a igreja nasceu, né, que serve de inspiração e serve também de ensino, como princípios para como nós precisamos dar continuidade. Ou seja, nós somos herdeiros, né, ou seja, a não ser que alguém se ache, não, a minha igreja começou agora, eu sou de um momento novo. Não. Nós somos herdeiros de todo o ensino apostólico. Nós somos herdeiros de tudo que Jesus comissionou ali aos apóstolos, aos primeiros discípulos. Isso é o que a gente tem enxergado no livro de Atos. Então a gente caminhou aqui até o capítulo 5 e agora nós chegamos aqui no capítulo 6, né? O capítulo 6 de Atos é um capítulo muito marcante, né, para a igreja. Tá? A gente olha no capítulo 6, a partir do capítulo 6, a gente começa a ver assim, aquela questão, a igreja está crescendo. A igreja está crescendo, né? Ou seja, a gente viu lá, o pessoal saiu de Pentecostes, Pedro pregou ali, 3.000 pessoas. Aí depois foi lá em outro momento, pregou, 5.000 pessoas. E a igreja está crescendo e está se espalhando por toda aquela região, né? E aí a gente vê que aqui, esse capítulo 6, ele é um marco, tem um marco muito interessante. É quando foram instituídos os primeiros diáconos, as primeiras pessoas com uma finalidade específica ali para ajudar os apóstolos. Ou seja, tinham muitos discípulos de Jesus, já tinham muitos discípulos, mas precisava agora pessoas que fossem comissionadas com uma tarefa específica. E é exatamente isso que a gente vai ler aqui no livro de Atos, no capítulo 6. Olha só. Eu vou ler aqui o texto e depois, como a gente tem feito, a gente vai dar uma detalhada aqui nos versículos. Então, esse é o tempo para você pegar a sua Bíblia, aí pegue a sua Bíblia, né, esteja com a sua Bíblia pronta, aí esteja atento, né, pegue caneta, pegue um papel para que você possa fazer as suas anotações, tá? É sempre muito importante a gente ter aí algumas anotações, né? Isso pode nos servir para outros momentos. Mas diz assim, o capítulo 6 do livro de Atos, acompanhe comigo, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram com os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Todos escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo.
Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É isso, gente. Esse aqui é o capítulo 6. Né? Então, nesse capítulo 6, eu quero, assim, é um dos menores capítulos do livro de Atos. O capítulo tem apenas 15 versículos, né? Pequenininho, mas ele tem uma profundidade de ensino, tem uma relevância de ensino para a história da igreja que a gente precisa se aperceber. Primeiro, a gente vê aqui o seguinte, no primeiro versículo, a gente vê, né, um grande problema relatado. Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja estava crescendo. Estava crescendo. Então, a igreja crescendo. Olha, igreja cresceu, qualquer instituição cresceu, vão começar a ter problemas também. Né? Ou seja, são as dores do crescimento. Dores do crescimento. Aquilo que, no início, uma pessoa fazia sozinha, quando servia a algumas pessoas, não consegue mais fazer quando isso se torna uma multidão. Né? Então a igreja cresceu, e não cresceu apenas naquela região, mas começa a crescer em outras regiões. O cristianismo vai, né, o trabalho dos apóstolos começa a acontecer, e as pessoas estão se convertendo ali, né, toda aquela circunvizinhança. E ali, olha, não foi por outro motivo, e depois isso é um motivo para outro assunto, outro momento, né, que Paulo escreve as suas cartas pastorais às igrejas, porque está ali cheio de ensino errado e tudo. Né, o telefone sem fio, né, vai assim, a história... E, apesar de que existia uma forte tradição do ensino oral, da transmissão oral. Então as pessoas eram muito fiéis naquilo que elas transmitiam umas às outras. Então, transmitiam, e sobretudo todos os ensinamentos da lei eram transmitidos por canções, eram transmitidos por histórias, por festas. Né? Tudo era transmitido na tradição oral. A grande importância da tradição oral. Porém, quando não tinha ainda uma tradição, não existiam festas do cristianismo, não existia muita coisa, o cristianismo ele foi crescendo ali inicialmente, realmente, entre os judeus. Porque, assim, Jesus não veio para acabar com o judaísmo. Ele veio mostrar a transição, né? Ou seja, o plano completo de Deus. Jesus não veio construir uma religião paralela. Tá? Então, essa noção, as pessoas ali ficaram meio confusas naquele momento. Tá? E aqui, acontecia um negócio que era o seguinte: existiam os judeus ali, que ele está chamando aqui, os judeus de fala grega, né? Você vê aqui no primeiro versículo, os judeus de fala grega, em algumas versões aí, pode ser que na Bíblia de alguém tem assim, os judeus helênicos, também chamado de helênicos, tá? E tinha também os judeus de fala hebraica, ou de fala aramaica, tá? Então, o que é que isso aqui significa? Esses judeus de fala grega, geralmente
eram aqueles que estavam nas províncias, ali dominadas pelos romanos, e onde o helenismo que imperava, e o pessoal falava o grego. Eram judeus mais conhecidos como judeus da dispersão, ou judeus da diáspora. Muitos desses judeus tinham sido levados como servos dos romanos. Tá? Eles eram levados como servos, então eram judeus da diáspora. Tá? Então ali, o que aconteceu? Entre esses judeus também foi pregada a palavra, mas eles começaram aqui a ter problema. Né? Tinha uma certa disputa entre eles. Olha só, diz aqui o seguinte, eles estavam se queixando. Esses judeus de fala grega começaram a se queixar, dizendo o seguinte para os outros judeus: olha, as nossas viúvas aqui não estão recebendo a distribuição diária dos alimentos. Ou seja, um cuidado que os judeus estavam... Você lembra que a gente viu antes? Eles vendiam tudo, traziam aos pés dos apóstolos e distribuíam conforme a necessidade de cada uma. E essa turma que estava mais distante dizia: ó, tem muita gente passando necessidade aqui e não está chegando não. Então é preciso que aqui seja tenha uma atenção seja dada para essa turma. E acontece que aquelas pessoas, né, assim, eles tinham uma certa rixa e de repente agora são todos irmãos, todos se convertem ao cristianismo e estão todos juntos. Né, mas aquela rixa inicial que eles tinham, ela parece aflorar aqui nesse momento. Aí vem justamente o versículo 2, aonde a gente percebe aqui no versículo 2 que os discípulos não resistiram a isso. Eles não negaram isso, não rejeitaram essa situação, eles entenderam essa situação. Porém, eles se reúnem, os 12 se reuniram, até aqui, né, eles se reúnem, e diz o texto assim no versículo 2, cadê? Se reuniram com todos os discípulos e disseram: olha, não é certo que nós vamos negligenciar a palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte: a gente não tem perna. A gente não tem condições de fazer tudo. Né? A gente está aqui, eles estavam com um trabalho apostólico, tá? Então o trabalho apostólico trazia para eles muito trabalho mesmo. E ele dizia o seguinte: olha, não dá para a gente ficar levando comida na mesa de quem está faltando. A gente não consegue fazer isso. Tá? Então, eles reconhecem essa necessidade. E aí, ele diz justamente, ele chama aqui, no versículo 3, ele diz o seguinte, aqui, aqui inclusive no versículo 2, aqui, esse último termo diz assim: a fim de servir às mesas. Aqui aparece, pela primeira vez, né, um termo grego, diaconia, né, que é de serviço. Foi aqui que foram instituídos, a partir daqui, essa necessidade de serviço, de servir aos necessitados, que veio o termo da diaconia, que veio o termo diáconos. Tá? Então, o que eles dizem aqui no versículo 3? No versículo 3, eles então dizem assim: olha, estava lá os judeus, né, todos os convertidos ali, a turma, tanto os helênicos quanto os hebraicos, eles dizem assim: irmãos, vamos fazer o seguinte, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa. Né? Passemos a eles essa tarefa. Aí, certa vez eu tive a curiosidade, né, de perguntar: por que 7? Né? Assim, os livros de história são meio contraditórios quanto a essa questão de 7, porque 7, inicialmente, poderia ser o número de províncias, mas aqui muitos deles estavam em Jerusalém, então muitos ficaram em Jerusalém. Então outros dizem que 7 não, porque 7 para os hebreus era um número completo, era um número da perfeição, então 7 seria um número razoável. Tá?
Eu sei que eles escolhem, ele diz o seguinte, ó, escolham 7. Escolham 7. E ele diz assim, entre vocês, escolham 7. Mas quem eram esses 7? Como é que deveriam ser? Ele diz aqui, ele diz algumas qualidades que são necessárias. Tá? Então aqui começa a ter um certo filtro. Né? Vê, tá, você está instituindo pessoas, a igreja está se formando, né? Ou seja, você precisaria pessoas de boa reputação, que tivessem credibilidade. Então eles dizem, olha, é muito importante que sejam pessoas de bom testemunho. Isso é muito importante, né? Quando você está criando um trabalho qualquer de liderança, quando está formando novos líderes, quando você está delegando tarefas. Então, porque é o seguinte, se você vai delegar uma tarefa a uma pessoa que não tem um bom testemunho, né, às vezes tem pessoas que têm um testemunho, né? Então, quando você vai delegar para uma pessoa que não tem um bom testemunho, você corre o risco de estar comprometendo a legitimidade do ensino que aquela pessoa está fazendo. Porque a pessoa vai dizer, pô, essa pessoa aí, com essa vida que ela tem, aqui não estou falando de escolher pessoas perfeitas. Tá? O cristianismo nunca foi uma proposta de escolher pessoas perfeitas. Não. Completamente inclusivo, no sentido de escolher todas as pessoas. Porém, para atividades de liderança, tá? É muito importante que a gente destaque isso. É importante escolher uma pessoa de bom testemunho. Tá? Bom testemunho. E também o quê? Né? Não poderia deixar de ser uma pessoa cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Ou seja, o trabalho de serviço é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. Ou seja, será uma luta espiritual. E as pessoas precisam... O que é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que se dedica a alimentar o seu espírito. Né? Esteja ali orando, lendo a palavra, tenha comunhão com Deus, tenha um relacionamento com Deus. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. E de sabedoria. Sabedoria é o seguinte, não adianta nada eu receber a palavra e eu agir em desacordo com a palavra. Então sabedoria é você ter coerência entre o que você crê e o que você fala, entre o que você fala e o que você faz. Então essa coerência é muito necessária para as pessoas que vão desempenhar qualquer tarefa de liderança. Tá? Então, os discípulos aqui dizem, olha, escolham entre vocês. Pode ser qualquer um, desde que sejam pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito e tenham sabedoria. Então fica a dica, aqui uma dica apostólica, para quem tiver que escolher um líder para qualquer coisa. Escolher uma pessoa que seja referência para qualquer coisa. E aí completa a frase no versículo 4, dizendo, os discípulos dizem o seguinte, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, nós temos uma tarefa, já que nos foi dada, nós temos uma tarefa apostólica. Se nós tivermos pessoas que possam se dedicar a atenção a isso aí onde nós estamos falhando, né, nós vamos poder nos dedicar a isso aqui. E não tem nada a ver de uma tarefa ser mais importante, melhor, pior do que a outra. Não, não é isso que eles estão dizendo. Eles estavam dizendo o seguinte, nós fomos comissionados para isso. Eu preciso me dedicar a isso. Então, é preciso que haja alguém que seja comissionado a exercer essa outra tarefa. Tá? Então, essa noção precisa ficar muito clara, que no serviço, no ministério, no grupo, na igreja, é uma igreja que está sendo formada aqui, não existem tarefas mais importantes. Existem tarefas que alguém não consegue, são incompetentes para realizar e precisam ser delegados. Tá? Só isso. E aqui foi uma prova disso. Então, ele institui aqui exatamente, né, essas pessoas que iriam servir. E aí, o versículo 5 diz o quê? O versículo 5 diz uma coisa muito legal, né, que estava tendo um impasse,
estava tendo um problema, ou seja, estava existindo uma tensão, e eu não sei de onde é que veio isso, né? Igreja com problema, igreja com tensão. Parece uma coisa assim tão inusitada, né? Gente, isso acontece desde o início, viu? Desde o princípio. Olha, reuniu pessoas, vai ter tensão, vai ter problema. Tá? Então, essa busca da igreja perfeita, a pessoa que anda buscando a igreja perfeita, ela precisa ir para um lugar onde ela não esteja. Né? Porque se chegou uma pessoa imperfeita, tornou o ambiente imperfeito. E todos nós somos imperfeitos. Então, aqui, a imperfeição na estrutura da igreja, ela existe porque a estrutura da igreja é formada por pessoas. Por pessoas, tá? Mas aqui houve uma coisa boa. Houve uma coisa que foi do agrado de todo mundo. Olha que coisa boa. Tal proposta agradou a todos. Bem, imagina se os discípulos disseram, não, vamos fazer uma coisa, e um dissesse, não, isso aqui não vamos fazer não, isso não vai dar certo. Não, agradou a todos. Foi ótimo, não foi? Foi uma boa coisa aqui, né? Talvez porque eles estavam ali cheios do Espírito. Então, olha só, aí diz o versículo 5, como agradou a todos, então eles escolheram quem? Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Pâmeras e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Então, aqui tem alguns detalhes muito interessantes aqui nesse versículo 5. Né? Alguns livros de história dão conta de que é o seguinte, eles escolhem aqui, pelos nomes, dá para a gente perceber que aqui nós temos 5, a grande maioria, 5 pessoas com o nome de origem grega, origem helênica, e apenas 2 de origem hebraica. Ou seja, é como se eles escolheram, ou seja, aonde estava tendo mais tensão, aonde estava tendo mais problema, era fora. Então escolheram lá as pessoas. Tá? Então apenas aqui Estevão e Filipe, tá? Eram pessoas de nome hebraico, e os outros, todos, nome grego. Tá? Então, eles escolhem as pessoas para colocar as pessoas, não para ficar aqui, pessoas mandando lá. Não, mas pessoas onde estivessem lá, metendo a mão na massa, aonde o problema estava acontecendo. Tá? Então, aonde o problema... Eu preciso criar líderes e colocar líderes na localidade, aonde as coisas estão acontecendo, não centralizar o poder. Essa tarefa precisa ser descentralizada. Isso aqui está bem evidenciado quando ele bota simplesmente aqui os nomes das pessoas. Tá? E aí, eles escolheram, foram as próprias pessoas que escolheram. E o versículo diz, aqui no versículo 6, diz o seguinte, eles então apresentaram aos apóstolos. Olha aqui, ó, nós temos essas pessoas. Escolhemos essas pessoas. Tá? Temos essas pessoas aqui para serem os servos. E eles apresentaram o quê? E os apóstolos fizeram o quê? Oraram e lhes impuseram as mãos. Gente, isso aqui traz um simbolismo, né, riquíssimo, que ele é um simbolismo que vem até os dias de hoje. Tá? A questão é a seguinte, Jesus instituiu como autoridade ali os apóstolos. Os apóstolos foram instituídos como autoridade por Jesus. E a partir dos apóstolos, tá? A partir dos apóstolos viriam as outras gerações. E aí, ou seja, já era um costume judaico que vinha lá, já em Êxodo, mostra isso, a imposição de mãos como um símbolo de transferência de autoridade. Ou seja, eu transfiro a autoridade, né? A autoridade ali espiritual. Tá? A autoridade que me foi dada, eu fui ungido para isso, recebi uma unção específica para isso, e eu faço aqui uma transmissão dessa unção, dessa autoridade, através da imposição de mãos.
e através da oração. Ou seja, não é uma imposição de mãos, não é o seguinte, não, imagina ali Tomé, Pedro, Tiago, eu, na minha autoridade, imponho as mãos. Não. Era com oração. Ou seja, era pedindo de Deus, fazendo ali, de Deus, eles faziam o comissionamento, tá bom? Então, essa imposição de mãos que tem aqui, elas serviam para isso. E até hoje, a gente tem o que nós chamamos de sucessão apostólica. Sucessão apostólica. Ou seja, um sacerdote, aí você tem diversas igrejas, né, mas você tem as igrejas históricas, que são igrejas de sucessão apostólica. O que é isso? A partir dos apóstolos, impôs a mão ali em alguém, que impôs a mão em outro, que impôs a mão em outro, que impôs a mão em outro, que veio até os dias de hoje. Por isso, a igreja anglicana, por exemplo, a qual nós fazemos parte, é uma igreja histórica de sucessão apostólica. Ninguém é autoproclamado diácono, presbítero, bispo, não. Você recebe por imposição de mãos por alguém, por um bispo que foi ordenado, por um outro bispo que vai chegar até os apóstolos. Tá? Então, essa é o conceito, ou seja, é uma legitimidade que vai sendo passada para saber assim, nós estamos ali, né, numa mesma, digamos assim, numa mesma visão, a gente vem de uma mesma raiz, tá? Então, essa sucessão apostólica, ela vem exatamente isso aí. Mas aqui foi exatamente o que aconteceu. Os discípulos, os apóstolos, eles impõem as mãos, né, com a oração para transferência de autoridade. Eles estavam dando autoridade. Ou seja, agora, é muito comum a gente ver como nos dias de hoje, a igreja, ela escolhe os seus líderes, né? A igreja, com diversas formas, tá? Então, a gente vê ali a escolha dos seus líderes. Porém, a ordenação é sempre levado por uma pessoa que tem autoridade para isso, na igreja, para que não sejam feitos hoje de qualquer maneira, por qualquer pessoa. Tá bom? Então, aqui, eles oraram, instituíram os diáconos, para que os discípulos continuassem o quê? A sua missão apostólica. A missão apostólica está aqui, no versículo 4. Né? Para que nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Né? E a expansão disso, a levar isso aqui para outros lugares, através da oração e da ministração da palavra. Tá bom? Então, essa aqui foi a grande tarefa. Aí vem o versículo 7, que ele diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, foi eficaz. Aqui está mostrando que o modelo foi eficaz. E a palavra cresceu, né? E o número de discípulos com isso cresceu. E também o número de sacerdotes. Muitos sacerdotes, vendo aquela misericórdia, vendo aquele trabalho que era feito, eles também passaram a obedecer à fé. Esse versículo 7 traz isso. Mostra que muitas pessoas acabaram ali, muitos sacerdotes acabaram também se convertendo. Então, aqui, a gente começa a ver, a partir do versículo 8, um desses diáconos, né, uma dessas pessoas dedicadas ao serviço, a palavra diácono é isso, pessoa dedicada ao serviço, né, que foi Estevão, ele começa a se destacar. A gente já tinha visto antes que na escolha de Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito. E aqui diz no versículo 8, Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão estava se destacando. Estevão estava se destacando ali naquela região.
né? Ele estava cumprindo o seu serviço cheio do Espírito. E aí, os versos 9 e 10 mostram uma coisa que a gente já viu antes, né? E que acontece, a gente já viu antes, aqui nos capítulos anteriores, e que acontece até os dias de hoje. Pessoas que se destacam, né? Elas vão gerar ciúmes a pessoas que têm investidura de poder, qualquer um que seja. Tá? E aí, a gente vê aqui, ó, nos versos 9 e 10. Olha só. Levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Ó, gente, só um parênteses histórico aqui. Essa Sinagoga dos Libertos era o seguinte, esses libertos eram judeus que tinham sido levados, escravizados pelos romanos, né, para um ambiente helênico, e ali eles receberam a sua alforria, a sua liberdade. Tá? E aí eles criaram uma sinagoga de todos aqueles que eram libertos, ou seja, de ex-escravos. Tá? Então, e diz que não apenas ali, mas também os judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, aqui, né, a Cilícia é a região, a gente vai ver depois, é justamente de onde veio, ali é Tarso, de onde veio Saulo, ele veio aqui desse lugar. Começaram a discutir com Estevão. Eles começaram a discutir. Né? Eles, né, não estavam ali muito felizes com Estevão, não. Tá? Mas o verso 10 tem uma coisa maravilhosa. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha a grande diferença. Estevão, ele, né, pediram para escolher pessoas com sabedoria e cheia do espírito, e Estevão falava, mesmo sendo perseguido, ele falava cheio de sabedoria e do espírito. E isso, gente, isso traz indignação às pessoas que estão erradas. O verso 11 mostra aqui o quê? O verso 11 mostra assim: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Suborno aqui não é só o suborno que a gente conhece aí de dar uma propina. Suborno, a palavra suborno vem de tudo aquilo que é conspirado ali de maneira na surdina. Tá? Então, eles se reúnem, né, de maneira escusa mesmo, de maneira ali sorrateira. Ele diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dizer aqui, mentir mesmo. Mentir, vamos evidenciar algumas coisas aqui, para quê? Para tocar fogo, botar as pessoas contra esses caras. Porque se eles não conseguiram, né, eles não conseguiram, versículo 10, eles não podiam resistir à sabedoria, eles só tem um jeito, é pela força. É pela força. Então vamos aqui tocar fogo nesse negócio. E aí diz, o verso 12, mostra o quê? Que eles começaram aqui, tá, a agitar o povo. Ó. Agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E o que eles fizeram? Prenderam Estevão e levaram ao sinédrio. Prenderam Estevão. Ou seja, tocaram fogo, disseram, ó, esse cara aqui, né? E isso era uma visão muito comum. Né? Não, o cristianismo, o que eles estão falando desse Cristo aí é contra Moisés, é contra os ensinos. E assim, é muito triste ver isso, que hoje ainda muitos judeus têm o cristianismo, como eu disse antes, como algo que veio combater o judaísmo. E em momento algum, Jesus disse, eu vim para cumprir a lei de Moisés e não para revogar. Né? O cristianismo vem complementar o cristianismo, mas eles não estavam entendendo isso. Eles estavam focados ali na sua religiosidade e disse, olha, vamos aqui então botar aqui o povo, e prenderam. Vamos levar para o sinédrio. O sinédrio era aqueles caras que a gente já conhece, né?
aqueles caras lá de Anás, Caifás, aqueles caras que simplesmente tinham ciúme, tinham raiva desses cristãos. E o versículo 13 mostra, olha só, que coisa errada, né? As velhas acusações, sempre com falsas testemunhas, disseram: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Não para de falar, ou seja, eles começaram ali as falsas